Em uma guerra inesperada, Israel e Hamas, o grupo terrorista, estão em conflitos sem precedentes desde sábado, dia 7 de outubro, quando este grupo terrorista que governa a faixa de Gaza invadiu Israel, matando e sequestrando civis. Nesta terça-feira, dia 10, o exército israelense mantém fortes bombardeios em Gaza. O governo local fala de prédios e casas destruídas e centenas de mortos. Ao todo, 2.100 pessoas morreram, segundo os dois lados. 2 brasileiros estão entre as vítimas, Bruna Valeano e Renane Glabser. Em paralelo, Tel Aviv disse que ainda encontrou outros 1.500 corpos integrantes do grupo terrorista Hamas em território israelense. No Brasil, algo que tem sido discutido é o porquê não é classificado o Hamas como um grupo terrorista aqui em nosso território brasileiro. Somente o Brasil considera grupos terroristas que são classificados desta maneira pela ONU. A classificação do grupo palestino Hamas como terrorista é um tema que divide a comunidade internacional. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e as nações da União Europeia classificam o Hamas como uma organização terrorista. Em suas manifestações no final de semana, após os ataques do Hamas no sul de Israel, praticamente todos esses países voltaram a chamar o Hamas de grupo terrorista. Já o Brasil e nações como China, Rússia, Turquia, Irã e Noruega não adotam essa classificação. Historicamente, o governo brasileiro só aceita classificar uma organização como sendo terrorista se ela for considerada assim pela ONU. É o caso dos grupos islamistas Boko Haram, Al-Qaeda e Estado Islâmico, considerados organizações terroristas pela ONU e, portanto, também pelo governo brasileiro. Esse critério faz com que o Brasil não mude a sua classificação de entidades consideradas terroristas, mesmo quando há alternância de poder em Brasília. Ao longo do governo de Jair Bolsonaro, 2019 a 2022, o presidente chegou a se manifestar em favor de classificar grupos como o palestino Hamas e o islâmico xiita libanês como terroristas, mas oficialmente o Brasil não mudou a sua postura. No fim de semana, o Itamaraty emitiu 2 notas sobre a violência no Oriente Médio, e em nenhuma delas o governo brasileiro menciona o Hamas como um grupo terrorista. O Brasil assumiu há um mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocou os membros do órgão para uma reunião de emergência no domingo. Após o encontro, o Brasil emitiu nova nota, também sem mencionar o Hamas como uma organização terrorista. O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de 2 estados, com um Estado palestino economicamente viável, convivendo em paz e em segurança com Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Mesmo sem classificar o Hamas como grupo terrorista, o Brasil já se manifestou contra o grupo na ONU. Em dezembro de 2018, o Brasil votou a favor de uma proposta dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU que condenava o Hamas pelo uso de foguetes contra Israel, exigindo que o grupo renunciasse à violência. Em discurso na Assembleia, na ocasião da votação, a embaixada americana disse que o Hamas representava um dos casos mais feios de terrorismo no mundo.
O texto recebeu 87 votos a favor e 57 contra e 33 abstenções e foi rejeitado por não ter alcançado 2/3 da aprovação. As motivações de cada país para classificar uma entidade como terrorista ou não variam de acordo com os interesses e diretrizes da política externa de cada um. Há países que, além de não considerarem o Hamas como um grupo terrorista, ainda oferecem apoio a esta organização. Países como o Irã e a Turquia oferecem apoio direto ao grupo terrorista Hamas. O Irã fornece esse apoio material e financeiro e a Turquia supostamente acolhe alguns dos seus principais líderes. A Noruega não classifica o Hamas como entidade terrorista. Em 2007, Oslo se recusou a boicotar o grupo palestino depois da vitória eleitoral do Hamas em Gaza. A Noruega tinha a intenção de mediar um processo de paz entre o Hamas e Israel, mas as tentativas nunca avançaram. Após os ataques do Hamas a Israel neste fim de semana, o governo norueguês criticou a ação do grupo palestino e disse que Israel tem o direito de se defender, mas não usou o termo terrorista. Já países vizinhos, como Suécia e Dinamarca, foram explícitos em suas declarações contra o Hamas, chamando o grupo de terrorista. Rússia e China também não classificam o Hamas como grupo terrorista. E no fim de semana, sequer mencionaram o grupo palestino em seus comunicados sobre a escalada de violência. O governo da China disse que a principal solução para o conflito reside na implementação da solução de 2 estados e no estabelecimento de um estado independente da Palestina. Já a Rússia disse considerar o episódio atual de violência como uma outra manifestação extremamente perigosa de um círculo vicioso de violência resultante da crônica falta de cumprimento das resoluções correspondentes da ONU. Já os países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália e nações da União Europeia, o Hamas é considerado uma organização terrorista.